Existem livros que são mais comentados do que lidos, e hoje nós vamos falar de um deles, o polêmico Kama Sutra. Muito bem, o Kama Sutra, do autor Vatsyayana, ele foi escrito por volta do século, entre o século I e o século IV da nossa era, da era cristã, na Índia, e Kama Sutra significa aforismos sobre o amor. Apesar de muita gente achar que é um livro de sacanagem, na verdade ele é um documento histórico sobre a moral e os costumes indianos lá do início da nossa era, tá? É um livro que traz ensinamentos sociais. O objetivo é esse, ensinamentos sociais. Como se deve proceder, o que se deve buscar na vida, qual o tipo de comportamento ideal. E deixa bem claro assim que o objetivo de qualquer pessoa seria conseguir três coisas: o Dharma, que é o mérito religioso, o Artha, que são bens materiais, e o Kama, que é o amor, o prazer, a satisfação sexual. Apesar de algumas passagens picantes e até de algumas imagens um tanto quanto picantes, né? Nem sempre é assim no livro, viu? Tem partes meio que broxantes, eu diria. Esse livro, ele define tipos de mulheres, tipos de traição, tipo de relação sexual, tipo de unha, de unhada que se dá na mulher, tipo de posições sexuais, os modos de bater, vai fazendo uma classificação que você começa a falar, nossa, que chato, né? E apesar de toda essa classificação de dizer, olha, isso pode ser o melhor, isso não é o melhor, etc., no fim de cada capítulo ele acaba sempre dizendo o seguinte, que apesar das regras, se o casal lá na hora do ato achar adequado fazer isso ou fazer aquilo, o casal decide. Então fica um negócio meio estranho, meio sem sentido, né? Parece classificação pela classificação só. Tem umas passagens pesadas, né? Então, por exemplo, ele indica trapaças, né, que você pode fazer para enganar a família da moça, como embebedar a moça, abusar dela e se casar sem o consentimento dela, com ela dopada. Fala-se de moças não perfeitas que devem ser evitadas. Fala-se de como se causar intrigas entre as mulheres. E tem umas coisas meio inúteis também, do tipo tipos de intermediárias, ou seja, de mulheres que vão fazer a ponte do interessado na sua musa. Então, por exemplo, tem a intermediária que só leva o recado. Tem a intermediária que leva e traz o recado. Tem a intermediária que só fala. Então, ele divide em 8 tipos de intermediária. E o pior, vai explicando cada uma. Então, você fala assim, gente, que coisa mais inútil, mais broxante, eu diria, né? É de se pensar se as pessoas daquela época realmente seguiam esse tipo de coisa, se era um manual popular, ou se foi uma coisa que, apesar de hoje em dia ser conhecido e fazer muito sucesso, naquela época não foi. Ele apresenta certas coisas que a gente aprende na vida amorosa e na vida sexual pela experiência, e nesse sentido a gente pode ver como uma espécie de curso realmente de educação sexual da antiguidade. Por outro lado, tem umas coisas que ele apresenta que são tanto quanto exageradas, assim. Uma coisa a se destacar é que ele dá uma importância aos eunucos e às cortesãs, ou seja, os gays e as prostitutas são colocados como parte integrante da sociedade indiana e que tem o seu papel ali, a sua importância na sociedade e na vida amorosa, afetiva, sexual dos indianos de alguma forma. Todo mundo ali com seu papel. Não é uma postura de preconceito que a gente vê muito em outras sociedades.
Outras coisas pesadas que aparecem aqui, a mulher é sempre vista como mercadoria. Tem determinadas indicações assim de que a mulher, mesmo que não goste do homem, ela tem que fingir. É um livro que toda feminista deveria ler para entender assim como historicamente tem sido definido o papel da mulher. Então assim é bom a gente entender ali como que cada sociedade em diferentes épocas tratava desse tema, desse assunto. Tem um trecho aqui que eu marquei, que eu destaquei, que diz o seguinte, na página 175 do livro: os homens querem prazer, enquanto as mulheres querem dinheiro. Considerando o dinheiro como um meio de sobrevivência, não dinheiro pelo dinheiro, mas o dinheiro como um meio de sobrevivência e de se sentir segura, como historicamente algumas sociedades elas colocam que o prazer é principalmente do homem. Eles colocam aqui também do prazer feminino, né? Mas o prazer é sempre visto como algo masculino, enquanto a mulher querendo segurança, querendo se sentir segura, um homem que vai mantê-la segura. Pense nisso. No fim das contas, depois de todas essas regras, normas e sugestões, o que fazer, o que não fazer, se nada deu certo, se você não conseguiu o seu par, no fim do livro ele dá dicas de poções mágicas que você pode preparar para tomar ou para passar no lingam, que é o órgão do homem, objetos para excitar a mulher. Então ele cita, por exemplo, bambu amaciado ou determinados tipos de cabaças. Cita, por exemplo, poções para aumentar o tamanho do lingam ou para diminuir o tamanho da ioni feminina, né? Poções para trazer sorte ou para acabar com um determinado tipo de amor. Em suma, esse livro ele pode ser visto a partir de 3 perspectivas. A perspectiva que muita gente pensa, né, de um livro erótico. Lamento, mas apesar de alguns momentos eróticos, outros ali vão ser extremamente broxantes. Tá? Mas tem gente que pode fazer um bom uso dele nessa linha. Uma outra perspectiva é vê-lo como um documento histórico de uma sociedade indiana, do início ali da nossa era, da era cristã, né? Com os grupos sociais, com a moral e os costumes ali, com a maneira como as pessoas lidavam umas com as outras e se organizavam de alguma forma. E também uma outra perspectiva é daquelas pessoas que gostam da cultura indiana. Tem muita gente que gosta da medicina indiana, que pratica yoga, que se interessa pela meditação e sonha em visitar a Índia e gosta dos filmes indianos. Não é exatamente o meu perfil. Eu gosto de cultura de uma forma geral, gosto de conhecer a cultura de várias localidades, não especificamente da Índia, mas ok. E aí ele é interessante porque ele aborda não só as práticas, né, mas as plantas, as pessoas, os povos que ali viviam, os grupos sociais, os objetos e assim por diante. Então, é um livro bem interessante de se ler, tá certo? Importante ler com esse espírito aberto, do tipo assim, é um documento histórico, ponto. Nada de querer cancelar o livro, igual tentaram fazer um tempo atrás aí com o Monteiro Lobato, né, que algumas pessoas questionaram um caráter um tanto quanto racista, que aparecia em algumas histórias, etc. Não queiram cancelar o Kama Sutra por expressar o que se pensava da mulher na época da Índia. É um documento de época, é um documento histórico que é válido, é importante, que você não precisa seguir, tá certo? Mas você precisa respeitar enquanto documento histórico daquele momento, representativo da visão de mundo de algumas pessoas daquela época, ok? Fica a dica então do polêmico
Kama Sutra. E se você gostou do vídeo, clica ali em curtir, se inscreve no canal, clica ali embaixo em inscrito, clica ali no sininho para que você tenha as notificações de quando vier vídeo novo. E até a próxima. Valeu!